E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Guitardo. Este é mais um vídeo no meu canal, desta vez um vídeo mais sério. Eu nem vou monetizar, porque esse vídeo realmente vai ser mais pesado. Eu até sou um cara que mesmo falando de assuntos sérios ou análises musicais ou qualquer tema que tenha a ver com cinema, música ou videogame, eu sempre dou um jeito de zoar, né? Mas o assunto é tão sério que eu não tem nem espaço para nenhuma zoeira aqui, né? O fato é o seguinte, eu participo de um grupo lá no Facebook, né, que é o Hangout da Groselha. Nesse grupo tinha uma menina que era bastante ativa lá. Eu não sei há quanto tempo também que eu participo desse grupo mais, porque eu tinha um outro perfil no Facebook, tive que deletar há quase um mês atrás e refiz, então eu não sei se faz um ano que eu tô lá nesse grupo, se faz mais de um ano, menos de um ano. Mas eu lembro que há muito tempo, né, alguns meses, tinha uma menina nesse grupo que era bastante ativa. Ela sempre estava postando, né, nesse grupo. Ela geralmente, na maioria das vezes, eram posts bem humorados, posts de humor, porque esse grupo do Hangout da Groselha é um grupo de humor, né? E as postagens dela sempre estavam entre as mais irônicas, né? Ela era uma menina inteligente que gostava de poesia, que dava aulas de inglês, enfim, que morava lá em Pernambuco, se eu não estiver muito enganado. Tinha alguns problemas pessoais, né, que não cabe a minha aqui ficar expondo, mas se eu não me engano, ela era uma menina que ela era adotada e, enfim, ela chegou a comentar, acho que no próprio grupo, né, que sobre depressão, né, sobre alguns problemas, e ela tinha também um canal no YouTube onde, além de declamar algumas poesias, né, de autores diversos e, enfim, ter vários temas diferentes no canal dela, ela chegou a comentar sobre transtorno de ansiedade e depressão, chegou a comentar também sobre a falta de empatia das pessoas quando alguém está passando por algum momento difícil. Ela tentava alertar as pessoas sobre esses problemas sérios, né? Que muitas vezes as pessoas que estão à volta não dão a mínima importância, né? E acham que é uma frescura, né? E ficam apontando o dedo, nossa, mas fulano de tal tá numa situação pior, né? Fulano de tal tem, vou dar um exemplo qualquer, tem câncer e nem por isso está tendo a sua reação, né? Como se as pessoas todas fossem uma só, né? Como se você pudesse generalizar, né, e esquecer a pessoa que está à frente do indivíduo, né? Ou seja, na verdade, tratando o indivíduo como mais um e tocando o foda-se para tudo. Bom, essa menina, como eu falei, ela era bastante ativa nesse grupo que eu participava. Eu não era um amigo íntimo dela, não conversava sempre com ela, mas sabia quem ela era e eu comentava, né, às vezes no canal dela no YouTube, né? Eu acho que no próprio grupo, uma vez ou outra, talvez eu tenha trocado uma ideia com ela, não lembro. Mas nesse grupo tinha muita gente que era amiga dela, que era próxima dela. E eu vou ter que citar isso aqui, né, para entenderem o contexto. E inclusive o Felipe Neto, sim, o Felipe Neto, vocês sabem quem é, ele era amigo dela, né? Ele inclusive eu acho que era bem mais íntimo do que eu. Teve um momento aí, se eu não me engano, neste ano aí de 2017, que ela sofreu um assalto, né? E ela pediu uma vaquinha para os membros desse grupo, se podiam ajudá-la, porque ela tinha sido assaltada, levaram o celular dela e ela precisava de dinheiro, né? Tanto para poder recuperar, ter um outro celular, quanto para os remédios, né, que ela precisava, pois ela sofria de depressão. E o Felipe Neto, se eu não me engano, foi quem deu, se não deu todo o dinheiro, né, que ela precisava, foi quem mais contribuiu com essa vaquinha, né? E eu tô falando assim por cima porque faz tempo já que ocorreu isso e eu não tenho uma lembrança assim bem clara de, né, de como foi, mas o Felipe Neto foi um dos que mais a ajudou e ele
mantinha conversa com ela, né? Ela já tinha conversado com ele sobre a questão da depressão. Como eu já falei aqui, ela falava no canal dela sobre esses problemas de saúde, né? E outros transtornos, né? Enfim, para resumir, ela era muito ativa no grupo, né? E de repente, né? Passou umas semanas, ela já não postava mais lá, vez ou outra, só que ela aparecia lá e, e era raro, né? A gente vê ela postar alguma coisa naquele grupo. Eu até cheguei a achar estranho, né? E comentei no Hangout Offline com alguns amigos desse grupo que ela estava sumida, né? E foi um comentário, né? Mas eu não tive a sensibilidade de visitar o perfil dela, né? Como eu falei, eu não era amigo íntimo, então eu não tinha ela adicionada nos amigos do Facebook. As pessoas desse grupo também, mesmo as que eram mais amigas dela, também não tinham percebido na timeline dela alguns pedidos de socorro que ela estava dando, né? E era quase uma despedida desse mundo, né? E ela até gravou um poema interpretando Álvaro de Campos, no qual fica muito claro que tudo que ela diz no poema que ela está declamando é o que ela está sentindo, e os olhos dela traduzem muito toda a tristeza que ela sentia naquele momento. Eu não tive a sensibilidade de ir no perfil dela, né? Que fosse para mandar uma mensagem em inbox, que fosse, né, para saber o que estava se passando com ela, né? Aí a gente ficou sabendo nesse grupo, dia 2 de novembro, dia de finados, que ela havia exagerado no dia anterior ao tomar os seus remédios contra a depressão, né? Parece que tomou muitos, muito mais do que a dose recomendada, e que por conta disso ela tinha falecido, né? E ninguém acreditou muito nisso porque, como eu falei, era uma pessoa muito ativa no grupo e muita gente sabia quem ela era, né? Inclusive eu sabia quem ela era mesmo, não sendo muito íntimo, como eu já falei. E é incrível, né? Porque o que mais dói é que talvez ela, agora, onde ela estiver, ela vai saber que muita gente que ela nem sabia, se importava muito com ela, né? E eu não sei se o problema de depressão dela fazia ela achar que ninguém gostava dela, ou o que é, porque eu nunca tive depressão, né? Mas tem sintomas como crise de pânico e outros, né? E deve ter até coisa muito mais séria que eu nem sei que se passava com ela durante essas crises e esses problemas de depressão, né? Mas aí, continuando o que eu estou dizendo, ao saber disso, o Felipe Neto começou uma campanha no Twitter, né, falando de depressão e explicando a situação dela, né? Foi o que bastou para que alguns oportunistas que não sabiam de nada que tinha se passado no passado dela e da ajuda que ele tinha dado para ela, virem dizer que ele estava se aproveitando dessa situação, né? Talvez agora eu falando, vocês saibam de quem eu tô falando por causa da campanha que ele fez, né? Eu não sei se ele vai gravar um vídeo no canal dele para falar sobre isso, né? Mas eu acho que seria importante um vídeo dele sério, né? Saindo um pouco do conteúdo que ele faz, né? Mesmo que fosse um vídeo off-topic, para falar de como essa questão da depressão é séria, né? E você vê quando esse tipo de coisa acontece, e não há mais nada que se possa fazer. E depois que o Felipe Neto falou dela, o canal dela, que era um canal pequeno, né, que não tinha, na maioria dos vídeos, muitas visualizações, passou a ter um número maior de inscritos, né, passou a ter um número maior de visualizações, como se isso, né, pra ela, né, hoje, né, que já não está mais entre nós, adiantasse alguma coisa enquanto youtuber, né. Eu sempre reclamava quando alguma celebridade morria e os veículos de comunicação iam falar sobre a vida dessa pessoa, que eles santificavam a pessoa e que a pessoa não tinha defeito. Mas eu vejo que basta ser uma pessoa comum que isso acontece também, sabe? E a sociedade que a gente vive é uma sociedade doente, né? Sociedade da notificação por celular toda hora, né? Se você não recebe uma notificação, se você passa um dia sem alguém te chamar no WhatsApp ou qualquer coisa que aconteça, né? A gente está tão refém da tecnologia que a gente se sente um bosta, né? Se ninguém quer falar com a gente, aparentemente,
por essas tecnologias, né, a gente é nada, né? E também é uma geração agora que se irrita por qualquer coisa, né? Que qualquer coisa é motivo de ficar de mau humor, de cagar regra para o sexo oposto, né? Para o homem e para a mulher. E são coisas que não aconteciam quando as pessoas elas tinham uma interação melhor pessoalmente, né? E não estavam tão escravas de um computador, de um tablet ou de um celular. E eu tô falando isso porque eu acho, né? Posso estar até falando besteira, que esse tipo de coisa influenciou, assim, também nas coisas negativas que ela sentia, né? Embora eu não estivesse lá pra saber, né? E não adianta, né? Eu agora fazer qualquer homenagem, porque ela não está aqui. A única coisa que eu espero é que esteja onde ela estiver, ela perceba que para muita gente ela foi importante, né? E o que dói é que talvez essa importância dela tenha passado despercebida para ela mesma e nem ela tenha entendido o quanto ela era importante, o quanto ela fazia diferença na vida de um monte de pessoas. Bom, então é isso, pessoal. Não, esse vídeo aqui eu não vou monetizar, não sei se foi útil para alguém, espero que aprendam a lidar com as pessoas que estão lidando com problemas sérios e não minimizem o problema das pessoas. Dizer que alguém que se mata é uma covardia também é uma questão muito genérica, né? Cada pessoa é um universo diferente e fazer um julgamento que generaliza todo mundo é uma coisa muito idiota, né? É uma coisa muito vazia. Bom, pessoal, então é isso, né? Espero que apesar da seriedade desse vídeo ele tenha sido útil para alguém e tratem melhor as pessoas em geral, né? Fica esse é o recado que eu tinha para dar.